Olá, bem-vindos a Clique Eduque 8. Você que está nos assistindo, que está na busca do emprego, está se preparando para as entrevistas de emprego, já tem seu currículo pronto, já está preparado nas redes sociais, de repente está no momento agora de avaliação de performance, momento do feedback, tem uma apresentação importante para fazer nos próximos dias, seja na escola, seja no trabalho, vai receber, ô Yuri, vai receber a visita de um chefe importante na sua loja, o dono da loja, o dono da empresa. Aqui é para você que está em alguma dessas situações. Bom, pensando nisso, a Clique Eduque 8 está lançando uma nova série. Pare e pense. Livros que mudarão a sua vida. A gente quer trazer essa literatura incrível, né? Vários livros incríveis que publicados, com muitas experiências, com muita gente que fala super bem, que aprendeu. Então, trazer para cá e falar um pouco, resumidamente, sobre livro. A gente escolhe alguns pedaços do livro e traz exemplos práticos, para que você possa fazer uma conexão do livro, do que trata, esses autores renomados, pesquisadores, com o seu dia a dia de trabalho. Certo, Yuri? Certo. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É isso aí, a gente conectar as lições desses grandes livros com essa realidade que o Sérgio trouxe aí. E hoje a gente vai explorar um livro poderoso que pode fazer a diferença na sua comunicação. É o livro Palavras Mágicas, de Jonah Berger. Berger é um especialista em comunicação e comportamento e ele ensina como as palavras certas, ditas no momento certo, podem mudar totalmente o rumo aí da sua entrevista de emprego, de uma oportunidade de carreira, pode mudar a sua vida. Essa é a essência desse livro aí, Palavras Mágicas. É como dizer as palavras certas na hora certa. Exatamente, Yuri. Então, como o Berger fala ao longo do seu livro, né, ele não é só sobre o que diz, é como se diz. Então, postura, confiança. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses pontos. Então, a gente escolheu 3 pontos do livro, né, Yuri? Fazendo as Sim. perguntas certas, falando com confiança e criando mensagens impactantes. Exato. A importância disso, né, de falar as coisas certas, só para a gente explorar um pouco mais, para quem está buscando o primeiro emprego, para quem está no momento aí de carreira, é enorme. Muitas vezes são aqueles 45 minutos, uma hora da entrevista que vai definir quem é o candidato certo. Às vezes a gente sabe que existe um candidato, inclusive, melhor que o outro, com mais skills, mais qualificado, mas se ele não consegue se comunicar da maneira ideal ali no momento da entrevista, o que a gente chama de fazer a sua venda, né, de se vender, realmente ele não consegue aquela oportunidade. Então, é super importante, e são dicas valiosas e relativamente simples. A gente vai trazer aqui exemplos práticos para conectar com o nosso dia a dia nesses 3 capítulos aí que o Sérgio comentou. Vamos começar, Yuri? Perguntar as coisas certas. O que quer dizer isso? Você sabia que uma boa pergunta pode ser um diferencial para ser lembrado ou esquecido numa entrevista de emprego? É isso, gente. Uma entrevista de emprego, você não é só responder perguntas, é ter a oportunidade de também fazer perguntas. E eu vou te dizer, muitas vezes as pessoas são escolhidas mais pelas perguntas do que pelas respostas. Pensa É nisso, verdade. né? Saber fazer boas perguntas não só demonstra ali o seu interesse, mas também te ajuda a guiar a conversa e mostrar que você tem uma visão do futuro. Então, em alguns momentos, você até consegue guiar a entrevista, estamos falando aqui muito mais de um contexto de entrevista, através das suas perguntas. Exatamente. E o Berger, nesse capítulo, ele fala uma coisa muito importante, que é fazer perguntas abertas, né? E o Yuri vai dar uns exemplos daqui a pouquinho. Fazer perguntas abertas para justamente provocar discussões mais profundas, com mais conteúdos, com mais perguntas abertas, para que possam trazer um conteúdo mais específico. Yuri, você não quer dar alguns Claro. exemplos? Claro, claro. Isso é super interessante, né, Sérgio? Que depois que eu aprendi isso, isso é uma coisa que eu tenho tentado aplicar até na comunicação e para trazer um pouco fora do contexto de entrevista com o meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos, que é o Igor. Quando eu faço uma pergunta, como foi o seu dia?
ele me fala assim, foi bom, pai, foi legal. Quando eu falo para ele, me conta sobre o seu dia, me fala das coisas boas do seu dia, faça uma pergunta aberta, a nosso diálogo flui muito mais. Eu comecei falando disso até para ver que até com as crianças, até em outros ambientes, a gente pode praticar isso. Voltando a falar das entrevistas, se você pergunta, essa é uma boa empresa para trabalhar? É uma boa empresa. Agora você pode fazer, como o Berger fala, perguntas abertas e também inteligente. Então, alguns exemplos de perguntas que são muito bacanas. Quais são os elementos da cultura dessa empresa? Quais são os desafios dessa função? Como essa empresa, qual é o plano estratégico de crescimento dessa empresa para os próximos 5 anos? Esse tipo de pergunta vai te deixar o entrevistador falando muito mais do que você. E através das falas dele, você já pode ir captando coisas que são importantes para a entrevista e você pode depois complementar. Inclusive você falou sobre isso e isso, eu queria dizer que eu tenho uma experiência, ou que eu conheço, ou que eu já ouvi falar, ou que eu li, e você começa a ter um diálogo fluido através das suas perguntas. Nada mais legal do que ter ali um candidato que traz perguntas inteligentes no final. O pessoal falou até por uma experiência própria. Às vezes você entrevista uma pessoa, tem alguma pergunta? Vou te contar as 2 piores respostas, tá? Já vai uma dica fundamental. Dizer quanto que é o salário, o benefício, perguntar sobre isso. São perguntas ruins. Se você não fique preocupado com isso na entrevista, você vai saber isso numa próxima etapa, numa carta oferta, em algum outro momento. Ou não fazer uma pergunta. Não fazer a pergunta eu acho até pior, porque mostra um total desinteresse. Então já vá preparado para a entrevista com 2 ou 3 perguntas aí, como diz Berger, inteligentes, e lembrando de fazer perguntas abertas, que vai te dar uma fluidez na conversa muito maior. Ô, Yuri, só para reforçar, eu queria reforçar a preparação, exatamente. Então, essas perguntas, prepare essas perguntas, ensaie essas perguntas, faça sozinho, peça ajuda de um amigo, então treine. Eu acho que uma das coisas mais importantes é você treinar para justamente combater o nervosismo. Eliminar, eu acho muito difícil, né, Yuri? Mas pelo menos controlar. Estar preparado é fundamental. E isso já traz um gancho, tá até para a gente falar do próxima parte, né, Sérgio? Que ela fala sobre isso, falar com confiança. Então, acho que todo mundo aí se sente inseguro em algum momento durante a entrevista. A gente sabe que a forma como nós conduzimos, tudo que acontecer ali naqueles minutos, 1 hora, vai definir aí a tua vida em relação a esse processo. Então, é normal que a gente fique nervoso. E como que a gente pode eliminar esse nervosismo? Se preparando. E o segundo capítulo que a gente escolheu é sobre isso, sobre falar com confiança. Pessoal, antes de uma entrevista, releia o seu currículo, pense em algumas perguntas, provavelmente você já participou de outras entrevistas, você sabe quais perguntas, algumas são bem repetitivas durante as entrevistas, o famoso conte sobre você. Muitas entrevistas vão ter essa pergunta, e você saber como contar bem aí sobre você, contando seus resultados, contando o que você conseguiu, o que você conquistou, o que você aprendeu com cada experiência, é fundamental. Faz parte disso que a gente chama de se vender bem. Então, essa é uma oportunidade, para mim, a principal da entrevista, porque talvez depois venham perguntas muito específicas, e nessa você vai ter a oportunidade de conduzir a conversa para onde você quer. Mas isso é super importante, você contar e falar com confiança. Inclusive, algumas pessoas dizem, né, que uma resposta errada dita com confiança vale muito mais, às vezes, do que uma resposta certa dita com falta de confiança. Não queremos levar aqui ao pé da letra, mas o que a gente quer exemplificar é que a confiança faz toda a diferença. Eu já vivi alguma situação que, Yuri, qual é o número? É esse.
Eu estava 100% seguro? Não, mas respondi com minha total confiança. Putz, se não for 6, vai ser 7, é próximo. Mas você falar com confiança faz toda a diferença. Yuri, Falar com confiança tem a ver com postura, né, Sérgio? Quer falar um pouco mais disso? Exatamente. E falar com confiança, né, Yuri, é toda a sua carreira, sua vida pessoal. Isso, acho que quando o Berger trata, e ele trata disso nesse livro, para a gente olhar de uma forma ampla. Ao longo da nossa vida, a gente tem que falar com confiança. E é a postura, é a confiar em si mesmo. Então, por isso que a gente tanto fala em você explorar os seus objetivos, quem é você, coisas que você faz bem, coisas que você não faz bem, estar bem preparado. E a postura do corpo também é importante, a confiança. O Berger fala isso, né? O olhar, falar pausadamente, falar com Olho no olho. tranquilidade, olho no olho, com firmeza. Isso é fundamental. E Yuri, também queria compartilhar com vocês aqui um momento que não foi muito bom na minha carreira, que foi eu recebi uma visita de um executivo e eu não me preparei para conversar com ele. Então foram 5 minutos, um café. Lembra lá no início do vídeo que o Yuri falou sobre um café? Era um café, 15 minutos, que ele perguntou: Sérgio, como é que você está na empresa? Como é que está a vida? Assim, uma pergunta aberta, bem aberta, né, por sinal. E eu não explorei bem os pontos, eu não estava preparado para esse tipo de pergunta ou para esse momento. Então eu perdi uma oportunidade, eu acho que recuperei depois, mas aquele momento era importante estar bem preparado para falar com confiança, 2, 3 coisas, porque é um café, né? Não é um... Então, falar 2, 3 coisas que fossem relevantes. Aprendi a lição, utilizei isso em outros momentos. Então, para você que está nos escutando, você tem que estar preparado para esses momentos que muitas vezes não estão previstos. São 5 minutos, né? É o café, é o dono da loja, é o dono da empresa, é o chefe do seu chefe, é uma apresentação rápida, aconteceu um problema com alguém, você vai ter que assumir o lugar, é defender uma ideia. Então, se prepare, e dá para fazer isso, Postura e confiança em você, esteja preparado. Muito bom, Sérgio. Primeiro, obrigado e parabéns aí por compartilhar uma experiência não tão boa. Essa vulnerabilidade é super importante, a gente vem falando muito nos dias de hoje, inclusive tem um outro livro, mas não vou ficar comentando para a gente não misturar os assuntos, mas tem livros muito, muito bons de vulnerabilidade. Talvez a gente possa usar um deles aí nos nossos próximos capítulos. Voltando a falar sobre falar com confiança, isso é muito, muito útil para quem está começando, porque nem sempre você vai ter a resposta, mas saber como responder, o como, né? Responder com calma, com firmeza, vai te ajudar a causar uma boa impressão. Às vezes o entrevistador pode perguntar uma coisa que você não sabe, ou não teve a experiência e tudo mais, você não pode se sentir desconfortável. Você pode dizer, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com essa ferramenta ou um projeto similar, mas eu estou disposto a aprender rapidamente, me adaptar, como eu fiz em outras situações que eu tive, dar um exemplo de uma outra situação. Então, é o que eu estou te falando, a tua própria resposta, eu não, né? Berger fala, a tua própria resposta pode te conduzir, você já mudar, como em outra situação, e já emendar contando uma situação similar ou próxima, a experiência mais próxima que você teve daquilo, entendeu? Ou compartilhando um outro skill que talvez ali o entrevistador não abordou. Então, é super importante essa calma, essa firmeza, esse contato visual, mesmo quando a gente não sabe a resposta, ou for uma resposta talvez ali diferente do que o entrevistador gostaria de ouvir naquele momento. Yuri, você deu o gancho perfeito para a gente falar do próximo capítulo do livro, que é criar conteúdos impactantes. É justamente isso. Às vezes você tem poucos momentos para falar, para se posicionar, para apresentar. Então, aproveite. A sua apresentação, a sua presença tem que ser memorável. Ou seja, quem está conversando com você tem que se lembrar do Yuri, do Sérgio, de você que está nos assistindo. Então, são momentos únicos que você tem que aproveitar. E o Berger dá várias dicas no livro de como isso pode acontecer. E um dos exemplos é esse que o Yuri deu. Eu não sei essa resposta, porém, eu já enfrentei situações semelhantes, me adaptei. Então, isso que o Berger chama de criar momentos memoráveis. O Yuri, isso me lembra
os programas de Big Brothers que existe, ou de seleção, ou seja, todo mundo que está ali vai ser lembrado, não sei se por muito tempo, mas tem que ser lembrado por uma característica. Alguma coisa que falou, um tipo de posicionamento, um tipo de ideia. É justamente isso que o Berger fala. Então, é o tipo de pergunta, é o tipo de resposta, é como você se posiciona, como é que é a sua postura, o seu corpo. Acho que, para mim, esse capítulo assim, resume várias coisas que a gente está falando ao longo desse vídeo. Né? Como ser lembrado, como ficar marcado para poder justamente ser selecionado, ser escolhido e ter uma oportunidade de desenvolvimento, né? Total. E hoje em dia está sendo uma tendência, né, Sérgio? Cada vez mais as empresas têm usado processos em que ela pede um vídeo de apresentação, um vídeo de 1 minuto, um vídeo de 1 minuto e meio, algo rápido. Então você vai ter ali 1 minuto, 1 minuto e meio para ser impactante, para ser realmente memorável, para despertar ali o interesse da pessoa que está do outro lado de querer te conhecer. Então, mais uma vez, estou lembrando de um outro livro, esse eu vou acabar citando, que é o Comece pelo Porquê, né, do Simon Sinek, que ele ensina isso, né, de ir na essência. Então, criar essa apresentação memorável é super importante. Também você vai conseguir fazer, vai criar esse impacto se você estiver bem preparado. Claro que não é para toda conversa que a gente está preparado, às vezes é um café, um encontro inesperado, mas muitas delas, uma entrevista, um café, como o Sérgio citou, já algo marcado, agendado, é super importante essa preparação, que vai te trazer mais confiança e vai ajudar você a montar também o que a gente chama de um storytelling, que é contar uma história, que ela tenha começo, meio e fim. Senão o assunto fica muito desconectado, desconexo. A gente tem que criar esse storytelling, tem que contar os objetivos, tem que contar as entregas, então, de uma forma impactante. Uma coisa que eu gosto muito de assistir são os TED Talks, né, Sérgio? Eles são rápidos, claro, não são 1 minuto, são 15, 20 minutos, mas a profundidade ali que a pessoa passa a mensagem, explica tudo, você vê que foi tudo muito bem ensaiado, pensado, analisado. Existem apresentações extremamente impactantes, eu estou trazendo alguns exemplos super conhecidos, mas que podem te trazer insights, como o do Steve Jobs, né, quando fez a apresentação do iPhone. Cria um problema e depois já cria a solução. Então, tem ideias muito bacanas aí de como você pode criar apresentações realmente impactantes. Isso vale para esses momentos, como também vale para as redes sociais, né, Sérgio? Exatamente. E há uma outra dica, né, complementando o que o Yuri está falando, dos TED Talks, que eu acho ótimo, observe as pessoas nas redes sociais, aquelas pessoas que você acompanha, sobre esses 3 aspectos. Olha como é que ela faz a pergunta ou traz uma determinada situação. Dá uma olhada como ele apresenta a situação. Depois, observa como é que ele transmite a mensagem. Olha a confiança. Veja se ele gesticula, o tom de voz, o jeito que essa pessoa fala, né? E como ele cria os conteúdos impactantes. Como é que depois você está lembrando, você está comentando, olha, viu o Yuri nas redes sociais, olha o que ele apresentou, olha como apresentou, você comentou com um amigo, a partir do momento que você comentou um vídeo, uma música, seja lá o que for, que chamou a atenção, olhe sobre esses 3 aspectos. A mensagem, a pergunta, a confiança, o que te impactou, né? Isso é fundamental, tá bom? Bom, gente, estamos indo para o final. Realmente, o livro do Palavras Mágicas, o livro do John Berger traz, a gente escolheu essa mensagem. Convido a vocês a darem uma olhada no nosso site, o livro está lá no nosso site, tem um resumo do livro, os principais temas, tá, que a gente tratou, e aqui tem uma opção de compra do livro. Então, se você clicar aqui para comprar, você vai cair no site da Amazon, nós somos associados à Amazon, tem um novo resumo, e aqui você pode fazer a compra do livro do jeito que você achar mais conveniente. E aí você ajuda o nosso canal. Bom, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, dê sugestões de livro, né, Yuri? Yuri já está dando spoiler de outros livros. Acompanhe, compartilhe, diga o que você achou. A gente tem certeza que vai ser super útil para você. E nos acompanhe nas redes sociais.
Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. E fiquem ligados aí até o próximo capítulo dessa série aí. Pare e pense. Livros que mudarão a sua vida. Um abraço, até mais.